Levantei os meus olhos e olhei, e eis 4 chifres. E eu perguntei ao anjo que falava comigo: que é isto? E ele me respondeu: estes são os chifres que dispersaram a Judá, a Israel e a Jerusalém. O Senhor mostrou-me também 4 ferreiros. E então perguntei: que vêm estes a fazer? E ele respondeu dizendo: estes são os chifres que dispersaram Judá, de maneira que ninguém levantou a cabeça, mas estes vieram para os amedrontarem, para derrubarem os chifres das nações que levantaram os seus chifres contra a terra de Judá, a fim de a espalharem. Vamos orar a Deus. Pai querido, nós estamos reunidos aqui no nome precioso de Jesus, e nesta hora, quando abrimos a Tua Palavra e queremos entender as profecias que nela estão contidas, Senhor, te pedimos que o Teu Espírito Santo esteja nos ajudando, que o Senhor nos fale, que o Senhor aplique, Senhor, a mensagem desse texto aos nossos corações, e que nós possamos, Senhor, realmente alcançar a Tua graça. Ó Senhor, nós estamos aqui não por outra razão, a não ser a Tua presença conosco, e te pedimos, fala ao nosso coração. Nós nos apresentamos a Ti como estamos, alguns cansados, alguns oprimidos, alguns angustiados, alguns alegres e felizes, mas Senhor, estamos aqui da maneira como nos encontramos, mas não queremos sair daqui do mesmo jeito. Queremos que o Senhor toque a nossa vida e que possamos ser, Senhor, transformados, renovados pelo Senhor em nosso viver. É assim que te pedimos, Pai, no nome precioso de Jesus. Amém, Senhor. Os irmãos podem se assentar. Nós estávamos olhando algumas das visões de Zacarias. Falamos a semana passada que eram 8, e agora apresentamos a segunda visão. E mais uma vez essa é uma mensagem de consolação, é uma mensagem de ânimo àqueles que estavam se dispondo a reconstruir o templo do Senhor. Naqueles dias difíceis de volta do cativeiro, eles chegaram, se implantaram, tentaram fazer isso pela primeira vez, mas houveram tantas oposições, tantos problemas, tantas lutas, impedimentos legais, e por 15 anos eles pararam. E agora, movidos pela profecia de Ageu e pela profecia de Zacarias, eles retomam o projeto de reconstrução. E esta mensagem profética, estranha, negócio de chifre, ferreiro, a gente vai olhando, parece um negócio tão esquisito, tão diferente, é na verdade uma resposta de Deus a algumas perguntas que estavam no coração desse povo. Eles estavam dizendo: bem, e agora? A gente vai começar a reconstruir o templo, nós vamos recomeçar toda a obra que Deus está dizendo que é hora de a gente fazer, mas como é que os nossos inimigos vão reagir diante dessa nova iniciativa de reconstrução? Havia muita gente ali em Samaria, entre os poderes constituídos de governo, que estavam amarrando e impedindo, e agora a revelia de tudo, eles estavam começando a construção. E aí então havia aquele temor no coração: como é que eles vão reagir conosco? Que tipo de retaliação nós vamos sofrer como povo, como nação, como Estado aqui que está se insurgindo contra esse governo que está tentando impedir a gente de construir? Que tipo de perseguição a gente vai viver? E aí então as dúvidas que vêm: que tipo de armas que a gente vai usar para manter o propósito de continuar esse projeto de Deus? E a grande pergunta que eu acho que estava no coração deles era: venceremos desta vez? E é mais ou menos sobre isso que a palavra de Deus vai falar nesta visão de Zacarias. E acho que essa pergunta final é aquela pergunta que às vezes vai no seu coração, não é? Desta vez, o que é que vai acontecer? Venceremos? Porque há 15 anos atrás, quando nós chegamos nesta terra, nós sonhávamos em ver esse templo erguido e não conseguimos. E agora?
O que é que vai acontecer? Esta profecia é a resposta de Deus. E ela vem de uma maneira figurada, ela vem de uma maneira muito bonita, ainda que pareça esquisito para a gente, né? De repente, Zacarias, quem sabe orando por estas coisas, levanta os seus olhos, diz a Bíblia, e começa a perceber algumas coisas diferentes. Diz o versículo 18: e levantei os meus olhos e olhei, e eis 4 chifres. Essa era uma visão, ele começou a perceber 4 chifres. E na linguagem do povo pastoril, como era esse povo, o chifre tinha um significado natural, eles podiam entender o que representava isso. Representava o orgulho e o poder do saqueador e do opressor do rebanho. Eles podiam entender claramente isso. Eles podiam entender o que estava acontecendo, mas ele ainda perguntou ao anjo que falava comigo: o que é isto? E ele me respondeu: estes são os chifres que dispersaram a Judá e a Israel e a Jerusalém. Ele pôde entender: olha, nós no passado enfrentamos os poderes de grandes nações que nos espalharam, nos desterraram. O primeiro deles foi a Síria, que chegou e invadiu Israel no ano 722, e aquela nação deixou de existir. E a região de Samaria, ou agora esse novo nome, Samaria, era a mistura de vários povos. Não era mais aquele povo que estava lá, e o povo que estava lá estava espalhado pela face da terra. Pois em 500 e tanto, chega lá os babilônios e entram agora na cidade de Jerusalém e destroem tudo. E depois nós passamos do poder dos babilônios para o poder da Média, e agora estamos debaixo do poder da Pérsia. Mas ainda parece que não acabou. A gente vai vendo outros chifres, e agora a gente olha ao redor. Nós estamos nesse projeto de reconstruir o templo, e a gente vai encontrar uma oposição tão grande na vida de pessoas. Bislão, Miltrade, Tabel, esses nomes esquisitos estão lá em Esdras 4, versículos 6 e 7. E vai falar ainda de Reum, o governador, e Sinzai, o escrivão, que se uniram com essas pessoas importantes da terra, escreveram uma carta para o imperador lá distante, lá longe, para dizer: olha, esse povo é um povo duro de coração, um povo mau. Se você deixar esse templo ser reconstruído e as muralhas da cidade serem construídas, nós vamos ter que entrar em outra guerra, porque esse povo não se submete facilmente. Senhor, eu só estou vendo chifres. A gente vai ver que nesta visão ele fala de 4 chifres. E a ideia que nos dá são dos 4 pontos cardeais. E parece que o entendimento é que para onde o povo de Deus se voltasse, para a direita, para a esquerda, para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, ele encontrava oposição, luta, dificuldade, angústia. Desejavam fazer a vontade de Deus, mas não podiam fazer, e parece que estavam impedidos em todas estas coisas. Esses eram os chifres. Daniel vai nos explicar alguma coisa sobre esta questão desses poderes. Daniel capítulo 10, versículos de 13 a 20, nos ajuda a entender o que está por trás desses chifres, os poderes governantes que estavam em litígio na terra. Daniel vai nos dizer que eles representam não simplesmente carne e sangue, mas espíritos malignos e poderosos que neles operam e que os inspiram, e que estava havendo, na verdade, uma batalha espiritual. Esse texto de Zacarias vai nos ensinar alguma coisa sobre a batalha espiritual que eu vivo e que você vive. A luta que às vezes nós enfrentamos espiritualmente para cumprir a vontade de Deus. Esses 4 chifres são uma maneira ilustrada que Deus mostrou a Zacarias e ao seu povo do tipo de batalha que eles estavam vivendo já há bastante tempo. Eram as forças que estavam espalhando o povo de Deus lá no passado, que continuavam a tentar espalhar o povo de Deus no presente, que continuavam a tirar a esperança do povo de Deus agora, que continuavam a tentar quebrantar na forma de angústia e sofrimento
aquilo que era propósito de fé, servir a Deus, fazer o templo de Deus e assim por diante. O que esse texto tem para nos ensinar? Eu tenho aprendido na minha vida, meus irmãos, que aquilo que ilustra chifres, oposição, batalha, luta, barreira espiritual sobre a nossa vida, você vai encontrar em qualquer época na vida do povo de Deus. Você vai encontrar em qualquer época, inclusive hoje, aquelas forças que o inimigo tem lançado sobre o povo de Deus, buscando dividi-lo e espalhá-lo. A gente, se olhar para a igreja evangélica de hoje, a gente vai encontrar essas mesmas forças operando dentro desta igreja evangélica. Uma das forças que eu entendo que são características destes chifres que estão operando na vida da igreja como um todo, é aquilo que eu vou chamar de religiosidade vazia. Onde tantos cristãos estão apenas acostumados com a igreja, mas se esqueceram dos princípios elementares da fé, das coisas gostosas que representam a nossa comunhão com Deus, da manifestação tão especial, simples, do Senhor Jesus no nosso coração. E de repente a gente apenas vai vivendo os rituais da religiosidade evangélica. Eu acho interessante porque nós evangélicos, se você olhar os textos antigos escritos por aqueles que nos ensinaram a fé, nós éramos tão avessos aos rituais. E nós hoje somos tão cheios de rituais evangélicos. E às vezes tão vazios da essência da graça de Deus no nosso coração. Às vezes a gente está tão cheio de regrinhas, de pode, não pode, faz, não faz, mas o coração às vezes está vazio da graça, dessa graça gostosa que faz a diferença na nossa vida, da simplicidade, das pessoas poderem adorar a Deus em espírito e em verdade. Eu vejo isso como uma das forças de oposição que Satanás tem lançado no seio da igreja, em nos fazer cada vez mais fariseu e menos crente. Eu fico olhando para os fariseus e fico imaginando, como eles são parecidos conosco. Eles estavam preocupados com a roupa, eles estavam preocupados com o tamanho da franja que eles usavam no final da roupa, eles estavam preocupados até com o tamanho do filactério, onde eles guardavam alguns versículos da Bíblia no pulso e na testa. Eles andavam com a Bíblia grudada na testa e no pulso, mas não tinham no coração. Sabiam de cor na cabeça, mas não viviam nada. Eram capazes de acusar Deus e todo mundo, mas não se enxergavam e nem viam os seus próprios pecados. Esse tipo de cegueira, eu creio que é uma das grandes armas que Satanás tem usado para dividir, para quebrar, para corromper a igreja de Deus. São chifres. A gente vai olhar o outro lado. Se de um lado tem esse aspecto tão radical, a gente vai olhar o outro lado, e eu vejo também esse outro lado como chifres, como mundanismo entrando dentro da igreja. Se de um lado existe o farisaísmo, de outro lado existe o mundanismo, que está entrando dentro da igreja. E a Bíblia fala de uma maneira muito simples o que é mundanismo. Às vezes a gente pensa que o mundanismo é o cabelo, é o sapato, mas a Bíblia diz muito claramente o que é mundanismo em 1 João, capítulo 2. Ele diz que o mundanismo são alguns sentimentos e desejos ardentes que a gente carrega dentro do coração. A Bíblia fala que mundanismo é o desejo ardente da carne. É quando eu esqueço
todos os meus princípios e valores para viver os meus apetites carnais. E hoje a gente está vendo a igreja evangélica, brasileira, vivendo o mundanismo. O que é isso? É quando os nossos adolescentes, os nossos jovens, os homens, as mulheres de qualquer idade, deixam de ter valores e princípios, estão correndo apenas atrás do prazer, que é aquilo que pode ser experimentado com o seu corpo. E a gente vai ver tantos problemas na igreja evangélica brasileira na área sexual. A gente vai encontrar tantas famílias sendo quebradas. Eu tenho visto isso e tem me alarmado. Quantos lares desfeitos por infidelidade conjugal dentro das igrejas evangélicas. E às vezes a gente não está entendendo o que está acontecendo. Olha, meus queridos, isso são chifres, são poderes demoníacos que estão trabalhando na vida da igreja para impedi-la de ser igreja e distorcê-la. E essa é uma batalha espiritual que nós estamos vivendo. As famílias estão sob o foco direto destes chifres, desses poderes demoníacos que querem quebrar, espalhar, desunir e tirar a autoridade do povo de Deus. E isso acontece quando o mundanismo vai entrando na nossa vida, na nossa cabeça, na nossa atitude, no nosso ser igreja. A gente perde a autoridade. Às vezes os papos de corredor da igreja, entre os nossos jovens e adolescentes, "Ih, você ainda é virgem?" E a gente parece que sorri disso, e não entende que isso que está acontecendo é algo que vai destruir, porque Deus não abençoa pecado. É quando os nossos idosos não querem mais se casar, porque vão perder alguma coisa se casando na viuvez. E vão nos ensinando aos filhos e os netos que o casamento não vale nada. A gente não está entendendo o que está acontecendo. Meus queridos, isso são os chifres, porque isso vai fazer com que não tenhamos autoridade, nem poder, nem sabedoria para ensinar ninguém. Mas a Bíblia nos diz que esse mundanismo não é somente o desejo ardente da carne. Isso a gente tem visto acontecer, pecados no meio de famílias, no meio de pastores e tantas coisas, desagregando igrejas, porque são chifres, são batalhas. Mas nós vamos encontrar também o desejo ardente dos olhos, é mundanismo do mesmo jeito. Sabe como é que eu chamo esse negócio de desejo ardente dos olhos? É a futilidade da vida de tantos crentes que não entenderam que Deus os colocou nessa terra para serem bênção. E de repente os seus olhos estão brilhando, como os olhos de Eva estiveram brilhando para aquela árvore da ciência do bem e do mal. E às vezes a gente não está entendendo que muitos dos tropeços que nós mesmos estamos vivendo têm a ver com os nossos olhos, com os nossos desejos, com os nossos sonhos, com os nossos alvos, que são vazios, que não têm essência, que se nós nos colocarmos diante de Deus e Deus nos perguntasse: "Filho, para que isso?" E a gente diria: "Não sei." São chifres. E fazem com que a gente viva uma vida sem sentido. E fazendo com que às vezes os nossos queridos sofram, porque os nossos olhos estão cheios de ar vazio. A gente está correndo de um lado para o outro, correndo de um lado para o outro, correndo para alcançar alguma coisa que é vazia, que não leva a nada. E a gente não entende o projeto que Deus tem para a nossa vida. A igreja tem sido bloqueada, meus irmãos, pelos chifres da futilidade
da vida de muitos de nós. Para que você está vivo? Qual é o projeto que Deus tem para você? Aonde os teus olhos, os teus sonhos estão te encaminhando? O que é que de Deus tem nisso? É isso que a gente tem que perguntar. Senão, nós vamos ser espalhados, divididos, não teremos força para ser igreja e ser bênção. A Bíblia vai falar da soberba da vida, como um aspecto do mundanismo. E aí a gente vai ver isso acontecendo, né? Como a gente se deixa envaidecer e ser orgulhoso do nada que a gente é. E a gente busca de uma maneira incrível poder, autoridade e status, enquanto que o Espírito Santo de Deus está dizendo: busca da minha graça, que você vai ver poder eterno na tua vida. E a gente troca um poderzinho desse tamanho que se desvanece no tempo e na história. Uma influência que se desvanece no tempo e na história. Por um poder que é verdadeiro e divino, que opera na nossa vida. Eu já contei isso para vocês, mas isso é uma coisa tão forte para mim. Eram os sonhos do meu avô. O meu avô, ele sempre nos dizia que ele tinha sido um jogador de futebol. E que ele foi um dos primeiros a ser considerado nesse país profissional no jogo de futebol. E então ele dizia para a gente: olha, eu participei da Copa Formiga de futebol. E eu era garoto, eu ficava pensando: o que é Copa Formiga de futebol? E ele falava aquilo com orgulho. Tinha um quadro enorme na sala do time que foi campeão da Copa Formiga. Ele estava no time. Só que ninguém mais sabia o que era a Copa Formiga de futebol. Meus queridos, às vezes os nossos sonhos são assim. O tempo passa por eles e não sobrou nada. São chifres. Cada uma destas coisas são instrumentos satânicos de poder para impedir a igreja na sua conquista do mundo para Jesus. E nós não estamos construindo templos espirituais, mas estamos construindo o vazio da nossa vida. Mas não para na igreja não, viu? Quando a gente olha os chifres, esses poderes que amarram a nossa vida, a gente vai perceber tantas formas pelas quais o inimigo tem lançado a opressão sobre a nossa vida, e a gente não está percebendo e nem está usando as armas espirituais para essa batalha. E a gente vai olhar, por exemplo, como Satanás tem colocado medo no coração dos servos de Deus. Aquele medo que paralisa. Quando Deus começa a mostrar os seus alvos, os seus projetos, os seus propósitos, a sua vocação, o seu chamado, e Ele mostra: olha, eu quero te usar para ser bênção. A primeira coisa que Satanás coloca é medo. Você não pode, não dá, não tem jeito, não consegue, é tudo não. Já percebeu? E esses sentimentos, esses pensamentos são introjetados na nossa vida como formas de nos segurar, de se opor àquele que quer fazer a obra de Deus. Esse povo estava parado há 15 anos, gente, porque eles estavam com medo, porque uma carta tinha sido mandada ao imperador. E eu posso imaginar, 15 anos é tanto tempo, que aqueles novos que chegavam animados diziam: vamos agora construir. Diziam: não, agora não é o tempo, nós ainda tem aquela carta que foi mandada em 1900 não sei quanto, e ela está lá ainda. Gente, essa é a maneira como o inimigo amarra. A gente fica amedrontado, parado e inerte. A gente vai vendo na nossa vida pessoal, você vai encontrar na sua vida como Satanás usa os relacionamentos quebrados como uma maneira de opor, de segurar a igreja de Deus, a sua vida. De repente você está triste com fulano, e Beltrano está triste com Mengano,
De repente falaram não sei o que de ciclano. E aquela confusão que o inimigo vai montando. Com as meias verdades dele. Ele nunca conta a verdade, é sempre metade da verdade, porque ele é o pai da mentira. E a igreja e a gente fica entristecido, cada um no seu cantinho, amargurado, angustiado, desesperado e parado. Eu quero dizer para você que isso é do diabo. Para amarrar o povo de Deus, para amarrar a tua vida, para te encher de entulho, de sentimentos de amargura, de tristeza. A gente vai olhando, por exemplo, aquelas palavras que ficam guardadas no nosso coração e que às vezes são críticas felinas, que machucam, que dói, e a gente faz, vamos dizer assim, o altar destas palavras no coração da gente. A gente está sempre olhando para elas. Quando Deus está dizendo, ó, para de olhar para o chifre e olha para aquilo que eu vou fazer agora. É interessante nesse texto, eu queria ter separado um tempinho para falar sobre isso, mas é interessante que primeiro ele vê os chifres. E só depois, na segunda vez que ele olha, é que ele vê aquilo que Deus está fazendo para libertar-nos dos chifres. E às vezes esse é um mecanismo na nossa vida. A gente só fica no primeiro olhar, olhando as desgraças. E não é capaz de ver o que é que Deus já está fazendo e preparando para a nossa libertação e socorro. Quanta coisa que eu poderia dizer. Quanta gente oprimida pelas acusações do diabo na sua cabeça, na sua mente. Onde ele só está dizendo para você do que você não presta, do que é pecado. E ele não pode, nunca vai falar da graça que Deus já está operando na tua vida. Sabe, esses também são chifres que estão amarrando o povo de Deus, a minha vida e a tua vida. Mas é gostoso quando a gente olha a segunda vez. E foi isso que aconteceu com Zacarias. E quando a gente está olhando para tudo isso que eu estou falando, para toda esta realidade, a gente vai se sentindo tão pequenininho. E nós pensamos lá dentro da gente, será que tem algum jeito? Será que tem alguma esperança? Será que tem alguma solução? E então nessa segunda vez o Senhor começa a mostrar alguma coisa maravilhosa. É justamente nesse momento, desse segundo olhar, que o Senhor permite a Zacarias ver e nos contar que a visão não continha apenas chifres, mas da parte do Senhor vinham 4 ferreiros, diz o versículo 20 e 21. O Senhor mostrou-me também 4 ferreiros. E então eu perguntei, que vêm estes a fazer? E ele respondeu dizendo, estes são os chifres que dispersaram Judá, de maneira que ninguém levantou a cabeça. Era uma opressão tão difícil, estava todo mundo de cabeça baixa ali, submisso, amarrado, angustiado. Mas aí ele está dizendo, mas estes 4 ferreiros vieram para amedrontarem e para derrubarem os chifres das nações que levantaram os seus chifres contra a terra de Judá, a fim de espalharem. Deus está preparando um livramento. Deus está dizendo que, apesar de você estar sendo bombardeado por todas estas formas de lutas espirituais, de pressões na tua vida, Deus não te abandonou. Mas Ele agora começou a preparar alguma maneira de escape e de libertação. E esse escape, essa libertação, faz parte de um projeto de Deus. E Ele começa então a mandar ferreiros. E a imagem que a gente tem na cabeça é daquela pessoa que trabalhava com ferro naquele tempo. E você pode imaginar os instrumentos dele. Ele usava uma bigorna, né? Ele usava um martelo, uma marreta muito pesada. E ele usava a forja, não é, o fogo que amolecia o ferro, e ali ele sentava a marreta e dava forma aos materiais. Ele está dizendo, olha, eu estou vendo 4 ferreiros. A ideia que a gente tem é que esses homens estão carregando as suas marretas. E eles vêm com a marreta para sentar direto no chifre e quebrar. Essa é a visão de Zacarias. Eu achei interessante, né? Quando Spurgeon comentou disso, disse o seguinte, ninguém abre uma ostra com uma navalha,
mas usa uma ferramenta pontuda e forte para poder abrir aquela ostra. Ele disse, olha, Deus usa também às vezes marretas para quebrarem os chifres. E Deus começa então a intervir nessa situação. E Deus começa a gerenciar os seus instrumentos humanos, naturais, para que a glória dele se manifeste e estas formas de opressão caiam. Ele está falando agora do que ele estava fazendo. Você não fica preocupada com a Pérsia, com a Média, com a Babilônia, com a Síria, com o governador. Não esquenta com isso não, porque eu estou no controle. Se eles são chifres, eu sou marreta e vou quebrá-los. E vou usar os meus meios naturais, humanos aqui. Você vai ver, para que essas coisas aconteçam. Deus usa os recursos que estão ao nosso redor. E Ele os gerencia para a sua glória e para a nossa libertação. O que o Senhor estava dizendo é que agora que o seu povo havia voltado para Ele, e mesmo que o inimigo fosse muito forte, impressionante, e mesmo que viesse de todos os lados, Deus continuava sendo Deus, soberano Senhor do universo, e Ele podia usar qualquer coisa para impedir a atuação do inimigo. Eu quero colocar 2 exemplos agora da história, para você entender como é que Deus age nas opressões que estão acontecendo na tua vida. A primeira deles, primeiro fato da história tem a ver com o rei Senaqueribe. Você sabe que o rei Senaqueribe mandou anos atrás desse texto de Zacarias uma mensagem para Jerusalém dizendo, eu vou destruir essa cidade, ou vocês se rendem ou nós vamos destruir essa cidade. E vocês não confiem em Deus, porque eu já destruí os deuses de todas as outras nações, e não vai ser o seu Deus que vai me segurar. E Ezequias então vai até o templo, leva aquelas cartas de ameaça e ora ao Senhor. E Deus então manda a profecia através de Isaías. Isaías diz a Ezequias e ao povo, olha, vocês podem ficar calmos, porque do jeito que esse rei chegou aqui, ele vai embora. E o seu exército vai ser aniquilado sem que vocês peguem em armas. Diz a Bíblia o seguinte, que o anjo do Senhor saiu de noite e atacou o exército assírio, e aquele exército morreu. 120 mil pessoas morreram naquela batalha que não houve armas. Agora, os anais da história nos contam uma história interessante. Quando a gente vai estudar arqueologia, vai falar desse rei e vai falar de uma coisa incrível que aconteceu quando eles estavam próximos de Jerusalém. Houve uma invasão de ratos. E os ratos invadiram o acampamento dos soldados assírios. E roeram as cordas dos arcos e comeram a comida dos soldados. E uma grande pestilência, uma grande doença atacou aquelas pessoas. E sem que houvesse guerra, aquele exército foi derrotado. Eu fico impressionado como Deus usa os ferreiros. E os ferreiros às vezes são ratinhos que Deus está dizendo, venham, e se ajuntam ali naquele lugar. Para Deus não existe nada impossível, nada difícil, nada complicado. Se eu estivesse lá naquele tempo, eu estaria dizendo, Senhor, mas como é que o Senhor vai fazer isso? O Senhor está me prometendo libertação, o Senhor está prometendo abrir as portas, a gente não tem mais como lutar, não tem mais arma, não tem mais nada. E Deus dizendo, eu estou lá preocupado com arco, com flecha, com escudo, com lança. Fica aí, eu tenho os meus ratinhos. Se eu não tiver os meus ratinhos, eu tenho outras coisas. E Deus, na sua criatividade, manda os seus ferreiros para que com a sua marreta quebrem os chifres. O segundo evento da história que ilustra como é que Deus faz isso, como é que essa hora de opressão é vencida, é rompida por esta ação de Deus, está lá na saída do povo de Deus da terra do Egito. E aquele povo vai fugindo pelo deserto, e os exércitos de Faraó vêm atrás.
E eles não tinham armas, eles não tinham espada, eles não tinham lança, não tinham nada. Eles estavam fugindo, era um bando de escravos que estavam indo embora. E eles disseram, agora vamos matar esse povo no deserto. E vem o maior exército do mundo naquela época para persegui-los. Você pode lá imaginar, o maior poder bélico do mundo daquele tempo estava perseguindo aquele bando de escravos. E à frente, o comandante era o faraó, estava na frente do exército. E aí Deus manda os seus ferreiros. E sabe o que Deus faz? Abre o mar vermelho, o povo passa a pé enxuto. Quando eles estão do outro lado, ele deixa aberto. E os exércitos de Faraó, cegos por não verem o poder de Deus, entram nas águas seguras do mar. A pé enxuto vão passando. Quando eles estão lá no meio, Deus diz, bom, agora chega de milagre. E as águas se fecham. E todo aquele exército foi derrotado pelas águas do mar, sem que aquele povo usasse uma espada, um escudo, uma lança, uma flecha. O que Deus está dizendo para Zacarias é, vocês são um povo pequenininho, vocês estão se sentindo um povo fraquinho, vocês não têm muralhas ao redor de vocês para entrar numa guerra, nem templo está construído, mas eu estou no meio desse povo. Desde o dia em que vocês voltaram para mim, desde o dia em que vocês me aceitaram como Senhor outra vez, eu estou no meio de vocês. E não tem chifre. E não tem opressão. E não tem angústia. E não tem poder que segure a ação do meu amor por vocês. E Deus vai mandando os seus ferreiros. Às vezes são coisas, às vezes são pessoas, às vezes são circunstâncias. Eu quero terminar essa mensagem fazendo algumas aplicações para a tua vida. A primeira coisa que eu quero dizer para você é que a batalha que você está vivendo, essa batalha espiritual que você está vivendo, não se vence com entusiasmo, com motivação humana. Foi isso que eles imaginavam há 15 anos atrás, quando eles chegaram entusiasmados para construir o templo. Mas eles não puderam entender que lutavam espiritualmente. Esta batalha se vence quando o Senhor está no comando, no controle, e Ele então está dirigindo a nossa vida, e nós nos submetemos à autoridade dEle, ao poder dEle. É por isso que Zacarias começa fazendo um apelo, voltem para mim que eu voltarei para vocês. E é por isso que no capítulo 2 ele vai dizer, tenha paz, porque eu voltei, eu estou morando nessa cidade, e agora eu sou a muralha de fogo que está ao redor de vocês. Meus irmãos, muitas das batalhas que nós estamos enfrentando na nossa vida, estamos perdendo. Porque nós estamos lutando essas batalhas com as nossas armas, com a nossa sabedoria, com a nossa força, com a nossa inteligência, com o nosso arco e flecha, com o nosso escudo, com a nossa lancinha. E Deus está dizendo, olha, não é assim que entra nessa batalha. É quando eu estou no senhorio do teu coração, da tua vida. Você está vivendo uma batalha dentro da tua casa? Você está vivendo uma batalha de medo? Então, assuma a fé. Sabe como é que a gente vence o medo? É com fé. Senhor, olha, sou tudo isso mesmo, não sirvo para isso, mas eu creio que Tu és poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que eu peço ou penso. Então, Senhor, eu estou caminhando contigo, em nome de Jesus. É fé. Sabe aquele lar deteriorado? Está quebrado, está dividido, uma batalha incrível, e eu estou dizendo, não, eu vou fazer isso, agora eu vou responder daquele jeito, agora eu vou agir daquela outra maneira. Sabe como é que a gente vence? É quando a gente diz, Senhor, está tudo errado aqui, mas em nome de Jesus, Senhor, mostra qual é a tua vontade. Aí o Senhor vai dizer para você, começa perdoando. Eu digo, Senhor, aí não dá.
Então fica com o chifre. Não, Senhor, eu quero o ferreiro. Então, Senhor, eu quero que o Senhor lave o meu coração, porque se o Senhor quiser fazer alguma coisa, começa comigo. Aí o Senhor começa a trabalhar no teu coração. Deus começa a restaurar a tua vida. Os canais da comunicação começam a acontecer outra vez. Às vezes a situação está tão difícil, tão dividida entre pais e filhos. E Deus quer restaurar aqueles fiapinhos da amizade, para que Ele possa trabalhar a partir daquilo. Deus tem que estar no meio. Tem que ser do jeito de Deus. Onde a gente se deixa conduzir da maneira dEle. Sabe como é que a gente lida com aquelas críticas doídas, machucadas? A gente entrega para Deus. Porque a palavra de Deus diz o seguinte: ai daquele que toca no ungido do Senhor. Se você é um ungido do Senhor, tenha paz. Que olha, uma marreta vai descer. Eu não tenho medo disso. Porque eu sei que a marreta desce mesmo. Quando a gente crê no jeito de Deus, a gente pega toda aquela injustiça e coloca diante do Senhor. Senhor, é tua, estou em paz, vou viver a minha vida. Olha, se não houver quebrantamento, a marreta de Deus desce. Porque é promessa dEle. E a gente pode ter paz no coração. Se a gente pudesse ter temor do Senhor, algumas coisas mudariam na nossa vida. Quando a gente deixa de ser religioso, e quando a gente deixa a nossa vida mundana, e volta a viver o primeiro amor, não tem chifre que segure, porque o Senhor derrama graça. O que é preciso que a gente entenda é que essa batalha se vence no poder do sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado, que nos restaura, que tira toda a autoridade do nosso inimigo sobre a nossa vida. O que é preciso entender é que Deus já preparou o escape, pois o escape sempre procede dEle, mas que para que nós possamos visualizá-lo em nossas vidas, nós precisamos restaurar o nosso primeiro amor com Deus. E então, e só então, os chifres serão quebrados, destruídos pelos ferreiros de Deus. Não sei quais são. Podem ser até os ratinhos. Podem ser o mar. Podem ser pessoas. Podem ser portas que vão se abrir. Mas eles serão esmigalhados e deixarão de ter força. Você está debaixo dessa opressão, meu amigo? Tua vida está debaixo de angústia, de medo, de desespero. Você está olhando para tudo quanto é lado, só está vendo opressão. Então olha para cima. É de lá que vem o teu socorro. O salmista diz, né? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Sabe por quê? Ali eram os lugares dos altares, dos deuses que não eram deuses. Ele olhou em volta das montanhas, olhou para todos aqueles altares. De onde vai vir o meu socorro? De onde? Aí ele diz, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Sabe quem vai quebrar esses chifres? É o poder do Deus vivo, que vai derramar graça libertadora. Mas lembra do que Zacarias disse? Volta para mim e eu voltarei para vocês. Essas batalhas não se vencem com estratégia humana. Essas batalhas não se vencem com entusiasmo. Essas batalhas se vencem com o poder de Deus na nossa vida. Amém? Que Deus o abençoe.